TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 28 de maio. E olha só, a Defesa Civil de Petrópolis emite alerta via SMS para ocorrência de ventos muito fortes. Petrópolis e Japão firmam parceria do projeto Barreiras Sabo. Balcão de Empregos de Petrópolis oferece 124 vagas para esta semana. Prefeitura apresenta novo plano municipal de redução de riscos e o diálogo com o objetivo de entender os impactos da desapropriação da Casa da Morte. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição desta quarta-feira do Correio Petropolitano Debate. E olha só, nós começamos com um tópico que muitos de vocês já devem ter percebido aqui em Petrópolis. Um alerta foi emitido pela Defesa Civil da cidade às 8h57 da manhã desta quarta-feira via SMS para a ocorrência de ventos fortes a muito fortes em Petrópolis. E esses ventos fortes estão acontecendo desde ontem. Inclusive, falando de um lado mais pessoal, eu acordei hoje de madrugada com o barulho dessa ventania que está atingindo a cidade. A Defesa Civil divulgou, inclusive, algumas recomendações para essa situação. A primeira delas é que a pessoa feche todas as janelas, basculantes e portas de armário para evitar o ingresso de vento e a formação de correntes de ar. Feche também persianas, cortinas ou blackouts para proteger os vidros e evitar a dispersão de estilhaços em caso de quebra. Desligue também aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar risco em caso de queda de árvores ou postes. Evite também deixar objetos soltos em locais altos que possam ser arremessados pelo vento. E para finalizar, mantenham árvores e arbustos bem podados e cuidados para evitar que caiam sobre a casa. Para receber esse alerta que foi enviado hoje pela Defesa Civil e outros futuros avisos dela, basta cadastrar o seu CEP através do envio dele por uma mensagem de texto para o número 40199 e acompanhar também o portal da Prefeitura de Petrópolis pelas redes sociais. Mas agora trocando de assunto, mas se mantendo ainda nessa questão de proteção de defesa civil, o município de Petrópolis vai receber o projeto piloto no Brasil de controle de movimento de massa, chamado Barreiras Sabo, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, os governos federal e estadual e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Como parte do trabalho, na última segunda-feira, integrantes da comitiva do Japão, técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional e do Governo do Estado vistoriaram áreas no Morém e no Vale dos Esquilos, dois locais que podem receber o projeto. O projeto das Barreiras Sabo tem como foco a construção de cidades resilientes e foi apresentado na terça-feira pelo Comitê de Cooperação Conjunta durante uma reunião na sede da Prefeitura, que contou com a presença do prefeito Ingo Rames e do vice-prefeito Albano Filho. O projeto também começou a ser implantado na região serrana, nas cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, que vão receber, de acordo com o Ministério de Desenvolvimento, as obras estruturais. E Petrópolis vai receber o projeto executivo para uma das áreas escolhidas. Vale destacar que outras cidades do Brasil, como Blumenau em Santa Catarina, São Sebastião e Caraguatatuba, ambas em São Paulo, também vão receber os projetos das Barreiras Sabo. E a Prefeitura de Petrópolis também publicou um vídeo nas redes sociais sobre este assunto. Vamos acompanhar. O nosso objetivo aqui é visitar as localidades de Petrópolis para identificar o local mais adequado para se executar uma barreira Sabo. O primeiro passo que nós estamos dando é identificar esse local para que seja elaborado um projeto de engenharia. E a barreira Sabo
ela procura minimizar esse problema, né, com relação às chamadas corridas de massa, que são recorrentes quando chove muito forte aqui na cidade. とする、土木技術者です。今回、日本とブラジルとで技術協力を行っております。それは土石流を防ぐというサボ園邸の設計基準を技術移転するプロジェクトです。 Realmente um projeto bem interessante e é legal também ver Petrópolis servindo como local para a realização desse projeto piloto. Mas, ainda nesse tópico da Defesa Civil e da Proteção Ambiental, o novo Plano Municipal de Redução de Riscos, o PMRR, foi apresentado pela Prefeitura durante uma audiência pública realizada na última sexta-feira, no dia 23. O encontro aconteceu no Centro de Cultura Raul de Leone e reuniu representantes do governo municipal e também da sociedade civil. A PMRR é uma ferramenta estratégica para a elaboração de políticas públicas que promovam a segurança da população e direcionam uma atuação a longo prazo, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a resiliência do município. A primeira versão do Plano Municipal de Redução de Riscos foi apresentada em 2007, com dados apenas do primeiro distrito. Depois, em 2017, foi feita a primeira revisão, com a inclusão dos outros 4 distritos da cidade. O PMRR foi apresentado pelo engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira, da empresa responsável pela revisão deste documento. E vale destacar que esse plano de redução de riscos já está disponível no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br, mais especificamente na página da Secretaria de Defesa Civil e Proteção. E ainda falando do Executivo Municipal, mas mudando agora bastante de assunto, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 124 oportunidades de emprego para esta semana. Vamos acompanhar. São 79 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de açougue, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, balconista, recepcionista, serralheiro, vendedor, entre outros. O balcão desta semana também conta com uma vaga para auxiliar de serviços gerais, destinada a pessoas com deficiência. Essas e as demais vagas e exigências estão disponíveis no site da Prefeitura da cidade, em petropolis.rj.gov.br, onde os interessados podem também realizar o cadastro dos currículos. E mais de 80% dos brasileiros mantêm uma rotina de compras online. Isso é o que revela o relatório de Identidade e Fraude 2025, feita pela Serasa Experian, em parceria da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o levantamento, 18% dos consumidores não têm o padrão definido de compras digitais, enquanto que menos de 1% afirma não comprar nada pela internet. E o número de compras online tem um aumento ainda maior, em datas comemorativas como o Dia das Mães, a Black Friday e o Natal. Vale destacar que a preferência por realizar compras online pode estar vinculada a muitos fatores, como, por exemplo, a variedade de produtos. É o caso da Tatiana Silveira, que tem o costume de comprar online. Eu costumo comprar mais online, pela variedade que tem nos sites, né? A gente consegue filtrar a compra, né? Eu acho mais fácil. A pesquisa mostra que o comércio digital é impulsionado principalmente por mulheres e pela classe A. As consumidoras lideram com a compra de roupas, eletrônicos e itens de beleza. Já a classe A tem destaque pela compra de livros, música e mantimentos. Vale ressaltar que a classe C também começou a apresentar crescimento no consumo digital. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, afirma que essa tendência a respeito do crescimento do comércio digital começou em 2020, no início da pandemia de Covid-19, devido à necessidade dos empresários conseguirem escoar as mercadorias, mesmo diante do distanciamento social. Até antes da pandemia, né, nós tínhamos aí um crescimento muito tímido. Naquela época, inclusive, a gente estava com um percentual de compras online versus compras físicas, né? Naquela época era 15%, você vê que era um índice muito baixo, né? Hoje o índice já está bem mais elevado, né? Quando veio a pandemia, todos tiveram, de alguma forma, quem não fazia teve que se ajustar e começar a vender, né, de forma online.
O relatório ainda aponta que 48% dos entrevistados já desistiram de fazer compras online por não confiar no site ou aplicativo. Eu procuro marcas mais conhecidas, sites mais conhecidos, né, que tem mais segurança na hora de comprar. O que acontece? Você às vezes vê muita oferta, né, online. Você vê ali as coisas ali muito baratas, né? Você olha assim, pô, mas peraí, isso aqui, tô vendo aqui, o cara está vendendo isso aqui por R$20, mas no comércio, em média, isso aqui custa R$100. Então você desconfia. Cláudio também reforça a necessidade do comércio local acompanhar o crescimento do digital com um atendimento de qualidade. Não deixem de ter o costume de fazer as compras presenciais. É muito importante as pessoas irem ao comércio, visitarem, terem essa experiência. E você sabe que sempre você indo no comércio, você acaba comprando aquilo que você está querendo, no seu tamanho, não precisa trocar às vezes, porque você já comprou, já experimentou. E como vocês puderam perceber, essa é mais uma matéria que foi realizada com um convidado aqui do Correio Petropolitano Debate. E caso você queira acompanhar a entrevista completa, que a gente acaba falando mais um pouco, né, dando mais detalhes, você pode entrar tanto no nosso Facebook quanto no YouTube, ambos com o nome TV Correio da Manhã, e procurar o Correio Petropolitano Debate das outras datas, que estão sempre lá disponíveis para vocês, todas as entrevistas. Mas agora, trocando de assunto, indo para a parte mais cultural, com o intuito de fomentar a cultura local, a Prefeitura de Petrópolis convida artistas e outros profissionais da área para escutas públicas da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB. Os eventos, que acontecerão em 3 encontros, serão subdivididos em 4 temas centrais, sendo Cultura, Identidade e Território, Artes e Multiplicidade, Ações Culturais e Projetos Estruturantes e Cultura Viva. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura é uma iniciativa do governo federal que distribui recursos para estados e municípios de forma descentralizada. O objetivo é fortalecer a produção cultural, promover a divulgação artística, valorizar o conhecimento local e ampliar o acesso à cultura em todos os territórios. Durante o encontro serão recebidas propostas, ideias e necessidades que darão um norte para a utilização dos recursos da PNAB no município. Dessa forma, assegura-se que o apoio à cultura alcance de maneira mais eficaz os locais onde sua influência é significativa. Os encontros vão acontecer entre os dias 2, 3 e 7 de junho. Nos dias 2 e 3, os encontros acontecem no Centro de Cultura Raul de Leone, no Teatro Afonso Arinos, às 5 horas da tarde. Os temas serão, respectivamente, no dia 2, Cultura, Identidade e Território e Artes e Multiplicadores, e no dia 3, Ações Culturais e Projetos Estruturantes e Cultura Viva. Já no dia 7, o debate acontece no Céu da Posse às 3 horas da tarde. Os temas serão Cultura, Identidade e Território e Artes e Multiplicidades. O link para inscrição está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br. E olha, ainda nesse assunto de cultura, faltam agora apenas 30 dias para a Bauerfest de 2025. E a rainha desta edição fala um pouco sobre a festividade. Vamos conferir. Olá pessoal, Tânia Mello aqui, rainha da Bauernfest 2025. Vim aqui convidar vocês e falar, que faltam 30 dias para nossa querida Bauernfest. É a festa germânica mais amada e querida da região serrana. Você não pode perder, de 27 de junho a 13 de julho, aqui no Palácio de Cristal, a Bauernfest. Vem curtir com a sua família, traz os amigos, traz a família, traz seus filhos para curtir muito a Bauernfest aqui com a gente. Tradição, cerveja, dança alemã e muita coisa boa para você poder curtir com a sua família. Estaremos esperando por você. Não se esqueça, de 27 de junho a 13 de julho, aqui no Palácio de Cristal. Tchau! Gente, a principal festa aqui do calendário de cultura da cidade está chegando, então já pode começar a se preparar. Mas antes disso, vamos agora ao Correio Político. Gente, mais uma vez estamos aqui no Correio Político com o Richard Stolzenburg, que vai conversar um pouco com a gente sobre o que está acontecendo na política aqui da cidade. Ele veio ontem no programa e a gente já tem desdobramentos daquele assunto que a gente está conversando desde a semana passada. Boa tarde, Richard, tudo bem?
Oi, Hugo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Correio Político, dentro do Correio Petropolitano Debate. Já temos aí desdobramentos referentes então, à reforma da Previdência aqui de Petrópolis. Eu vou fazer só uma correção referente ao que nós trouxemos ontem. A gente falou que era o projeto de lei 277. Esse, na verdade, é o número do ofício do documento que foi encaminhado para a Prefeitura. O projeto de lei é 5460. Então, para a gente trazer essa correção aqui, para quem quiser acompanhar também, né, seja pelo site da Câmara, enfim, em outros locais, conseguir ter ali esse número do processo. Bom, falando agora então sobre essa atualização, Hugo, a gente citou que ia ter uma reunião às 3 horas da tarde nessa terça-feira na Câmara Municipal e que envolveria ali todos os entes, né, Executivo, Legislativo, além das comissões por onde esse projeto deve passar, além dos próprios servidores. O que aconteceu? Qual que é o novo nessa questão? A Câmara paralisou a tramitação desse processo, né, desse projeto de lei dentro do Legislativo, até que todas as reuniões sejam realizadas com os entes envolvidos, ou seja, com os sindicatos, com os servidores. Essa reunião ela foi realizada com a presença do próprio prefeito, Ingo Rames, do secretário de governo, Fred Procópio, além também do secretário de Fazenda, Fábio Júnior, e do presidente do INPAS, que é o Alex Christ. Além desses, né, por parte do Executivo, participaram também os presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é o vereador Wesley Barreto, assim como também o presidente da Comissão de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos de Petrópolis, que é, então, o vereador Léo França. Outros parlamentares também estiveram presentes, além dos sindicatos, como o CEP e também o CICEP. Esse desdobramento, então, o que vai acontecer agora? A Prefeitura, né, todos esses entes envolvidos vão ter que sentar, conversar para discutir esse tema. Nessa discussão, nessa reunião realizada nessa terça-feira, a Prefeitura, o secretário de governo, Fred Procópio, informou que não era necessário que o projeto voltasse para o Executivo, que ele deve ser discutido dentro da Câmara, no Legislativo, onde seria a Casa do Povo. Foi ali alguns termos utilizados pelo então secretário. Em contrapartida, fazendo ali a oposição, como presidente da Comissão então e Trabalho e Defesa dos Servidores, o vereador Léo França informou que não, que é necessário que esse documento volte para a Prefeitura, porque eles pedem ali, né, a solicitação da separação da reforma da Previdência e a reforma administrativa, que são dois temas que estão em discussão, mas incluídos no mesmo projeto. A reforma da Previdência é uma questão relacionada à emenda, como a gente citou, complementar do INSS, que faz toda aquela alteração desde 2019, e agora o Tribunal de Contas do Estado está cobrando então que os municípios façam as suas próprias reformas. Por outro lado, existe a reforma administrativa também, que é necessária dentro do INPAS. Então, Hugo, esse tema a gente vai ter que continuar acompanhando e, claro, vai trazer os desdobramentos, até porque, como o Tribunal de Contas do Estado, digamos ali em cima dos municípios, a Prefeitura vai ter que ter agilidade aí para fazer esse diálogo, para conversar com todos esses entes a fim de agilizar esse processo. A gente ainda não tem a confirmação se ele vai definitivamente ou não voltar para o Executivo, mas a princípio ele permanece na Câmara paralisado até então que essas reuniões sejam realizadas. É verdade, Richard, a gente tem que realmente ir acompanhando quais vão ser os desdobramentos, porque ainda tem muita coisa incerta, a gente não tem muita certeza de muita coisa e tem que realmente ficar acompanhando quais serão os próximos passos envolvendo essa questão. E Richard, você tem mais uma informação também, né? A gente tem agora fugindo desse assunto que a gente está trazendo nessa semana e na última, a gente também tem parlamentar querendo voltar, não é mesmo? Já tem ex-parlamentares, né, Hugo, que estão aí já movimentando as suas peças, que estão já procurando aí novas funções dentro da política petropolitana, inclusive, viu? O ex-vereador de Petrópolis, e que também foi candidato a prefeito da cidade na eleição de 2024, o ex-vereador Eduardo Blog, vai iniciar os seus trabalhos com o deputado federal Hugo Leal. A princípio, o ex-parlamentar vai trabalhar como assessor de imprensa, ele que também
jornalista, e que informou, inclusive, para a nossa equipe, que vai trabalhar aí fazendo um elo entre Petrópolis e também Brasília. Ele conversou que essa oportunidade surgiu no início desse mês, após aí um diálogo, inclusive, com o presidente da Câmara de Petrópolis, que é o vereador Júnior Coruja, do partido do PSD, que é o mesmo partido, então, do deputado federal Hugo Leal. Ele disse que tem um bom relacionamento ali com o Júnior Coruja, essa oportunidade surgiu e ele então vai atuar dentro do gabinete do deputado federal Hugo Leal. Referente às questões aí para 2026, né, que basicamente se aproxima, a gente sabe que tem eleição para deputado federal, deputado estadual, para governador. Eduardo do Blog, a princípio, preferiu se reservar, informou ali que não tem tanto interesse para disputar as eleições já em 2026. Mas o que ficou definido é que ele sim deve trocar de partido aí quando a janela partidária for aberta. Ele que atualmente está aí no Republicanos. A princípio, com esse relacionamento, tudo indica que ele deve então migrar para o PSD quando essa janela partidária for aberta. É verdade, Richard. Isso que são que as tendências vêm apontando e realmente a gente tem que ficar também de olho quais serão os próximos passos, porque ano que vem já é ano de eleição e agora vai ser um momento de muita movimentação na política no país inteiro. Richard, muito obrigado pelas suas informações. Sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Hugo. Uma boa tarde para vocês e um bom trabalho. A gente vai encerrar agora a participação do Richard e também o Correio Político de hoje. Gente, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e olha só, gente. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que uma nova frente fria deve chegar em Petrópolis entre quinta e sexta-feira. Essa será a primeira onda de frio de 2025. Petrópolis, no último domingo, dia 25, registrou 8,1 graus de temperatura, sendo a menor temperatura registrada no estado. Os últimos dias de maio serão marcados por temperaturas muito abaixo da média. A primeira onda de frio deve chegar em Petrópolis entre quinta e sexta-feira, e dessa vez não é uma massa de ar frio de origem polar qualquer. Será uma grande massa de ar com um potencial de resfriamento muito grande. A partir da quinta-feira, principalmente, a gente começa a ter a influência inicialmente da frente fria sobre o Rio de Janeiro, inclusive sobre a região serrana. No primeiro momento, provocando aumento de nebulosidade e condição favorável para chuva e um declínio acentuado da temperatura máxima. A NET destaca também a previsão das temperaturas máximas para os dias em que a frente fria vai chegar na região serrana. Então, a gente espera temperatura máxima na região serrana da ordem de 23 graus na quarta-feira e na quinta-feira a máxima situando em torno de 16, 18 graus. Após a passagem desse sistema, as temperaturas vão continuar amenas em todo o estado por conta de uma grande e forte massa de ar frio que vem com a frente fria. Após a passagem desse sistema, a massa de ar frio, o centro dela, ou seja, o centro de alta pressão migratório, se posiciona sobre o oceano, intensificando o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, mantendo aí muitas nuvens sobre a região. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Petrópolis registrou a menor temperatura do estado no último domingo, com 8,1 graus Celsius. O registro foi feito na estação meteorológica do Pico do Couto, na região do Rocio. As temperaturas ao longo dessa semana em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo vão registrar, em média, mínimas de 14 graus e máximas de 23 graus. Os petropolitanos disseram que não estão preparados para o frio. Nunca estou preparada para o frio. Nossa, vai ser bravo, né? Não vai ser fácil, não. Só para dormir, para mais nada. Eu gosto mais do calor. Realmente não estou preparado, não. Tem que comprar uns casacos lá em casa do armário, tem que ter esse casaco. De jeito nenhum. Eu vivi aqui 10 anos em Petrópolis e não consegui me adaptar. Eu tenho casa aqui e fui embora para Mauá. Aqui é muito frio. Sônia Regina nasceu e foi criada em Petrópolis e destaca que o inverno na cidade era muito diferente dos dias atuais. Conheço bem o inverno que nós tínhamos antigamente. O inverno de hoje não é tão rigoroso como foi no passado, mas a gente tem que estar preparada. E ainda neste assunto, vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é quarta-feira, oficialmente o meio da semana, e é claro, a gente quer saber como que fica a previsão para os próximos dias. A gente acabou de ver na matéria da Mariana Braga que existe uma tendência, uma expectativa de que as temperaturas baixem. Então a gente já está aqui ao vivo com o Eric Portela, que vai falar para a gente como é que fica o tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta quinta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo aí as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quinta-feira, como você bem falou. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que você aí de casa possa acompanhar melhor. E olha só, em Nova Friburgo o dia será similar ao desta quarta-feira, sem muitas mudanças. Sol entre nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas do município vão marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis a tendência muda um pouco. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens no céu, principalmente na parte da manhã, e tempo chuvoso à tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas devem variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus Celsius.
Em Petrópolis, há previsão de chuva durante a noite desta quinta-feira, viu? Pela manhã e durante a tarde, a tendência é de muitas nuvens no céu e períodos nublado. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 23 graus, já registrando aí uma leve queda na temperatura. Em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável e não há probabilidade de chuva para a região. A quinta-feira será de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens no céu e as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia também será de sol entre nuvens, períodos nublado e bastante oscilação na temperatura durante o dia. Isso porque os termômetros podem marcar mínima de 19 e a máxima pode chegar a 27 graus Celsius. Temperaturas bem distantes uma da outra, né? E também não chove na cidade, viu? E como temos probabilidade de chuva para Teresópolis e Petrópolis, Hugo, é sempre bom lembrar que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. É verdade, Eric, nós sempre estamos destacando os dois números e eles realmente são essenciais de estarem na cabeça da população em caso de qualquer ocorrência ou emergência. E como vocês puderam acompanhar na previsão do tempo, a gente tem aqui, principalmente na região serrana, uma queda na temperatura já esperada para amanhã, para quinta-feira, e para Teresópolis e Petrópolis, a gente já tem expectativa de chuva em duas partes do dia ali isoladas. Mas então, só se preparar, a pessoa que for sair na parte da tarde em Teresópolis e na parte da noite em Petrópolis, sai com aquele guarda-chuvinha para já estar preparado e não ser surpreendido. Eric, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira. E o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou esta semana mais 1.641 oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro. São 859 vagas de emprego formal e 782 para estágio e jovem aprendiz, com diferentes níveis de escolaridade. Todas essas vagas são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mutis. As 859 vagas oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região metropolitana concentra quase 66% das oportunidades. São 859 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 316 para pessoas com deficiência. Há, por exemplo, 27 vagas para aplicador de asfalto, 10 para atendente de lojas e mais de 20 para auxiliar de limpeza, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro, com remuneração de R$ 3.036. Na região do Médio Paraíba foram captadas 70 vagas nas cidades de Valença, Volta Redonda e Barra do Piraí, com salários que podem chegar também a 2 salários mínimos. As oportunidades são para advogado, atendente balconista e auxiliar administrativo. Já na região serrana, são 216 oportunidades, todas para Teresópolis e a maior parte no bairro da Várzea. Há vagas para motorista de caminhão, operador de vendas, padeiro, entre outras, com remuneração média de um salário mínimo e experiência exigida. De acordo com a análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 66,1% das vagas oferecidas essa semana são do setor de serviços, seguido pelo comércio com 33,9%. Em relação aos salários oferecidos, 42,8% das vagas chegam a 2 salários mínimos e 57,2% oferecem um salário mínimo. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Gente, o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque a gente vai conversar sobre um assunto que já foi pauta aqui no Correio Petropolitano mais de uma vez. A gente vai falar um pouco sobre a Casa da Morte e a recente desapropriação dela. Fique por aqui, porque logo logo estaremos de volta.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate está de volta e, como eu já falei, a gente vai conversar um pouco agora com a Rafane, que é uma historiadora, e vai falar um pouco sobre a Casa da Morte, que foi recentemente desapropriada aqui em Petrópolis. Boa tarde, Rafane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, para a gente poder começar, pode se apresentar para o público, por favor? Então, meu nome é Rafane Paixão, eu sou pesquisadora, trabalhei na Comissão Municipal da Verdade aqui de Petrópolis, sou professora de História também. E faço parte atualmente do Grupo Pró Memorial Casa da Morte, que é um grupo que foi composto após a Comissão da Verdade, que compõe o Centro Alceu Moroso Lima, a Aline Hickley, que é jornalista, Glauber Montes, que é historiador, Samantha Quadrati, professora da UF, são o João Fabre, que é advogado também, algumas pessoas que se juntaram para lutar para que essa casa se transformasse no memorial. Então, Rafane, para quem não conhece, porque a Casa da Morte tem uma importância muito grande aqui em Petrópolis, é realmente um marco histórico da cidade. Você pode explicar um pouco o que foi a Casa da Morte? Então, a Casa da Morte, ela tem grande relevância por ser aqui em Petrópolis. Então, para nós petropolitanos, né, por que vai ter uma casa
clandestina, né, um centro clandestino de tortura, desaparecimento de pessoas, sequestro e morte, né? Então, por que foi escolhida a cidade de Petrópolis para sediar essa casa? Eu acho que é a primeira pergunta que vem à tona. Mas ela tem uma repercussão muito nacional, né? Nacional porque não eram militantes necessariamente de Petrópolis que eram assassinados e levados para lá. Eram pessoas do Brasil inteiro. Então, ela tem uma relevância nacional muito grande. Por isso que essa repercussão da desapropriação, ela atinge pessoas de diversos lugares, do país e fora também. Então, eu acho que assim, a Casa Morte, ela ganhou uma relevância internacional. Quando a gente para pensar que a América Latina foi vítima de diversos golpes, né? E no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, e recentemente teve umas manifestações no Uruguai e tudo mais. E é isso, assim, é você saber que você vai ter um centro de memória num lugar onde as pessoas... Era uma casa, uma residência, que foi cedida ao Centro de Informações do Exército, e para essa casa eram levadas pessoas militantes que eram opositoras ao regime, à ditadura militar. Então, essas pessoas eram sequestradas. Por que a gente fala sequestrada? Porque ela não era levada para uma delegacia, ela não era documentada. Então, se qualquer parente quisesse procurar, não ia saber onde achar, porque essa era uma casa que era clandestina, que era secreta. Então, as pessoas eram trazidas para cá, eram seviciadas até tirarem as informações necessárias, e depois elas eram assassinadas e os corpos desaparecidos. A gente só tem ciência, né, da Casa da Morte porque teve uma militante que conseguiu sobreviver e denunciar, que foi Inês Etienne Romeu. Foi uma mulher que foi presa em maio, em São Paulo, por isso que eu estou falando dessa lógica, né, foi presa em São Paulo e aí foi torturada pelo delegado Fleury, um dos grandes carrascos da ditadura militar, e falou que tinha um ponto de encontro em Cascadura, no Rio de Janeiro, e lá ela, ao invés ela não tinha um ponto, foi um blefe, e aí ela acabou se jogando na frente de um ônibus para tentar o suicídio, para acabar com as torturas. Só que aí, depois disso, ela foi levada para um hospital e depois trazida para cá, para a Casa da Morte. E aí ela combinou, né, entre aspas, muitas aspas, com os torturadores que ela ia voltar. E aí, quando ela fosse solta, ela ia voltar para a organização para denunciar as outras pessoas que eram opositoras ao regime. Só que ao invés de fazer isso, ela tinha provavelmente isso, né, planejado na mente dela, ela se entregou para as autoridades. Então, ela estava fichada. Então, se ela fosse assassinada ou morta de alguma maneira, iriam saber. E aí, depois de 10 anos presa, ela chegou e veio reconhecer a Casa da Morte, reconheceu o dono da casa, por exemplo, que foi Mário Loders, né? Um alemão, filho de Richard Loders, que também era um alemão, foi preso como espião nazista. Olha como é que as histórias vão implicando, tudo né? Conectado. Então, o Richard Loders, que foi preso como espião nazista em 42, o filho dele, na década de 1970, né, em 71, cede a casa ao exército para que essa casa sirva de centro de tortura. Então, assim, a história é muito interessante. Eu sou professora de história, às vezes a gente acaba fazendo essas implicações. Ela não tem um ponto final, né? Então, a gente vai voltando atrás e a gente vai conseguindo compreender. E por isso que é tão importante a gente pensar nessa casa hoje como um centro de memória, né? Para quem não sabe, a gente já até trouxe recentemente aqui na TV Correio da Manhã, assim que foi anunciado, a Casa da Morte foi desapropriada realmente depois de um longo processo. Ela conseguiu ser desapropriada e vai servir como memorial para esse período tão sombrio da nossa história aqui do Brasil. Não, eu acho que é muito importante a gente colocar, porque a gente, né, tá nessa luta há muito tempo, mas, né, antes do meu nascimento já tinha gente lutando por isso, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com memória, né? E a questão das memórias difíceis, essas memórias sensíveis, como o genocídio da população indígena, o sequestro e escravidão de pessoas africanas, isso tudo é meio que jogado para debaixo do tapete. E a ditadura militar também é algo que é jogado. Não vamos pensar nisso. Mas não, vamos repensar o que aconteceu, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É muito importante ter o conhecimento da história para não repetir certos feitos, não é mesmo? Exatamente. E na história a gente consegue ver alguns
algumas coisas se repetindo, né? Alguns fatos se repetindo. Claro que não da mesma maneira, e é por isso que a gente deve conhecer e reconhecer, né? Essa história da agora, né? Finalmente a gente conseguir a desapropriação, a gente vem num processo muito longo, e aí eu falo como Grupo Pró Memorial e Comissão da Verdade, foi primeiro a gente tentar o tombamento da casa. Então, como é uma casa que tem grande relevância nacional, para militantes, para filhos, né, vítimas e tudo mais, a gente parece que está dando muita notícia, e parece que as pessoas não perceberam que agora a gente tem a missão da posse. Então, assim, agora é o passo, não é o passo final, mas assim, é um passo essencial, né? E porque assim, conseguimos tombamento, tombamento do INEPAC, tombou, destombou, porque também parte da classe conservadora não quer que essa história venha à tona, né? E aí votou contra o tombamento da Casa da Morte e tudo mais. E aí a gente vai ver que há também essa disputa de memória, né? O que memória que a gente quer ter da cidade de Petrópolis? E aí, felizmente, a gente está tendo uma discussão muito interessante na cidade. Vários historiadores, saiu um livro, não sei se vocês já falaram, né? Que fala de Petrópolis, o outro lado de Petrópolis, historiadores falando, né? Não é só o alemão que veio para Petrópolis, teve o povo preto que veio para Petrópolis, teve os portugueses que foi para a região do Caxambu, do Bonfim. Isso tudo compõe a nossa sociedade. Inclusive pessoas que participaram desse tipo de cena lamentável, né? Como tortura e assassinato de pessoas que eram opositoras, né? Me perdi um pouco, Hugo, pode relembrar? Não, a gente está conversando, falando sobre a importância da valorização desse período da história, e um ponto que você citou que eu queria destacar, que é muito interessante, essa questão que a história é tão complexa, ela tem tantas facetas, ela tem tantos pontos de vista, que mesmo querendo acompanhar tudo, acaba sendo difícil. Então é muito importante que a cada momento seja valorizado, que as pessoas tragam à tona realmente, porque a história é muito complexa e ela é muito ampla. Petrópolis, apesar de ser uma cidade interior, ser uma cidade considerada até mesmo pequena, querendo ou não, tem uma história riquíssima, além da que já é conhecida, porque Petrópolis é conhecida como a cidade imperial, mas a história dela não é só isso, é muito maior. Então, remonta, né, os indígenas coroados, remonta os quilombos que tiveram na cidade, né? Então é muito interessante, porque tem um historiador que fala que a história é uma colcha de retalhos, né? Eu vou estar concedendo essa entrevista aqui, você vai ter uma percepção do que eu estou falando, quem está em casa vai ter outra percepção, e assim a gente vai montar essa colcha com base na nossa experiência pessoal, com base no que a gente está vendo, mas sem esquecer que, claro, existem os fatos que comprovam. Cada um vai ter uma percepção, claro, mas houve, né? Aconteceu essas questões na história da cidade. E aí a importância do Centro de Memória é exatamente isso. O que a gente tenta pensar para a questão da população petropolitana, né? Primeiramente, a gente já é uma cidade turística. Ter uma cidade turística também com uma questão de memória, não só voltada para a questão do Império, né? Do Brasil, claro, o Museu Imperial é essencial, Palácio de Cristal é fundamental. A gente tem também diversas fábricas que foram desativadas, eu acho que isso também é fundamental para mostrar uma Petrópolis fabril. E a gente tem agora um centro de memória que vai ser uma referência, né? Não é um museu que vai ficar lá separado, não. O que a gente pensa, o que a gente está planejando, claro que, né, o grupo ele propõe como sociedade civil, mas vai ter a gestão da Federal Fluminense, o Ministério de Direitos Humanos, eles que vão amarrar isso, mas é porque para trazer à tona essa questão de memória, as pessoas falam, gente, mas por que pensar nisso? Aí a gente vê a limitação, né, muitas vezes, porque assim, você não vai a Machu Picchu visitar uma cidade, você não vai à Alemanha e não visita lá os campos de concentração, não é porque é uma memória bonita nem feliz, mas é uma memória. E até em honra às pessoas que morreram, que passaram por esse tipo de situação. Então, são vários vieses que a gente pode ter a partir de um mesmo centro. E assim, o centro, o memorial, né, que a gente pensa em fazer, o Memorial Ex-Casa da Morte, eu acho que ele é voltado exatamente para isso, para relembrar, né, para mostrar que as pessoas que lutaram por democracia, por justiça social, que essas pessoas, elas estão presentes, que elas não simplesmente
morreram, e isso deixa um legado, isso da filosofia africana que eu acho que me complementou demais, de entender que as pessoas não simplesmente morrem, né? Elas ficam, o seu legado deixa esse rastro. É o fato da gente ter uma memória na cidade de Petrópolis, também do que a cidade, do que as pessoas são capazes de fazer, né? E aí a gente pode ver estudos, por exemplo, a respeito de violência coletiva, né? Como as pessoas agem, e se você não representar isso, às vezes assim, isso é estudado, né? Briga de torcida, por que todo mundo foi em cima de uma pessoa? Esse espírito coletivo, jamais uma pessoa sozinha, bom homem, pai de família, um carinhoso, iria agredir uma pessoa da forma como foi agredida, mas tem aquela questão coletiva. Então assim, vamos repensar, porque numa situação dessa, será que a gente não pode repensar esse tipo de atitude? E é um reconhecimento do Estado brasileiro, né? Da responsabilidade do Estado brasileiro, que penalizou, né? Como eu posso dizer? Não teve uma execução, não teve um julgamento, né? As pessoas foram simplesmente assassinadas sem nem sequer ter um julgamento. E aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, né? Exatamente. Então já é algo que, mesmo se o julgamento fosse feito, nunca teria sido essa pena que a pessoa ia receber. Um ponto que você fez uma comparação, eu acho que se enquadra bem numa comparação com os campos de concentração que a gente tem na Europa, a gente tem na Alemanha, tem também na Polônia, na Áustria, que realmente é a parte da história que não é bonita, como você mesmo disse, mas é importante. É a história, é o que aconteceu. Então precisa ser reconhecido. É importante, justamente, como você mesmo destacou, para as pessoas, as famílias das vítimas, é importante que isso realmente seja reconhecido, que é um fato, já aconteceu e, querendo ou não, precisa ser lembrado. Não, exatamente. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente está trabalhando, a gente está crescendo nessa questão de memória no Brasil. A gente vê o Cais do Valongo, né, onde escravizados eram levados, que tá sendo reconhecido, hoje, né, um dos grandes pontos de turismo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que Petrópolis tem também essa capacidade de trazer, e vai ser bom para o cidadão petropolitano ter consciência disso, vai ser bom para a cidade ter mais esse local de visitação, de pensamento, de conscientização, né? Porque o Brasil, como a gente estava falando aqui, não tinha condenação à morte, mas também é signatário, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa questão da tortura, ela também não é uma prática que o Brasil deveria ter, né, que o Estado brasileiro deveria ter. Então, a partir desse momento, mas é uma outra ilegalidade. A questão do sequestro, pelas pessoas não estarem documentadas, é uma outra violação. Então, até dentro da ditadura militar, dentro desse regime, haviam várias ilegalidades, né? É verdade. E, Rafane, você como uma pessoa que realmente participou ativamente desse grupo para poder realmente realizar essa desapropriação e futuramente, que vai acontecer o mais rápido possível, de transformar o local realmente em um memorial, como que é a emoção de ver que realmente está quase lá? Nossa, eu acho que quando a gente viu a notícia, a Samantha Quadrati, que eu falei que é professora da UF, ela mandou, falou, gente, eu tô vendo aqui, ela estava no Arquivo Nacional, a Paula Franco, que é do Ministério de Direitos Humanos, saiu a emissão da posse. E a emissão da posse é isso, assim, o proprietário, né, tem 120 dias para entregar a chave. Então, assim, a gente tem essa data. Eu acredito que menos de 100 dias. E é realmente uma emoção muito grande, assim. E aí, a gente finalmente conseguiu falar, porque eu tenho contato com alguns familiares, fala, gente, olha só, a gente conseguiu. E aí eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, porque realmente é uma conquista muito grande. E vem muito, como eu estava falando, vem muito antes de mim. Isso aí é de 1970. Sabe, eu sou da década de 80, então assim, você falar com os familiares emocionados e, nossa, agora a gente vai, e eu vou poder entrar, e fica todo mundo, né, nessa vontade de querer estar presente. E aí, assim, é um lugar sim pra gente visitar, pra gente contemplar, pra gente repensar, e da gente se emocionar e ficar feliz por uma conquista, né, porque são tantas derrotas, né, que a gente vai tendo, quem defende essas pautas, que quando a gente tem uma
Uma conquista como essa, eu acho que a gente tem que comemorar. Eu falo com meus alunos, né? Agora tirando completamente a parte... Porque igual um pincher, sabe? Quando você fica tremendo, pulando e chorando, tudo ao mesmo tempo. Foi mais ou menos assim. Foi um momento realmente de muita emoção, de realmente uma realização de um trabalho que, como você me disse, vem de antes mesmo de você. Não, é importante ressaltar que vem da OAB, vem da Grupo Tortura Nunca Mais, Comissão de Mortos e Desaparecidos, vem dos grupos de Memória, Verdade e Justiça, familiares, filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, Inês e Etienne Romeu, por ter sobrevivido e por ter denunciado, né? Imagina você ficar 9 anos presa, ser a última presa política, e você vai ao lugar aonde você foi viciado por 3 meses. Né? É de uma postura tão forte, de uma personalidade tão importante, né? Em nome de todas as pessoas que tombaram naquele lugar, né? Por todos os filhos e netos que não tiveram, né? Porque a gente fala disso, às vezes parece que a gente tira a humanidade, né? Não, a gente tem que colocar, é um filho, pensa assim, é um filho que desaparecer você nunca mais vai ver. É o seu pai que você nunca mais vai ver. É a sua mãe. Então, assim, isso envolve famílias. Então, assim, quando a gente fala que a ditadura militar, o quanto ela matou, o quanto ela torturou, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um grupo de pessoas que foi atingido e é muito grande. É verdade, é muito grande e realmente é um ponto que a gente precisa realmente revisitar nesse momento da nossa história, porque é um momento da história que realmente precisa ser reconhecido. Ele aconteceu e, por favor, e que tomara que nunca mais aconteça. Que nunca mais aconteça. Rafane, a gente podia continuar conversando muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Tem mais algum ponto que você queria destacar? Não, eu gostaria de agradecer ao convite, é sempre importante para a gente falar sobre a causa. Agradecer a todo mundo. Para quem tiver dúvida, gente, eu acho que cabe questionar, né? Mas há estudos, há comprovação, né? Então, assim, a gente não está falando de alguma coisa por achismo, né? Eu sou pesquisadora de uma universidade muito reconhecida, então não sou só eu, são várias pessoas, então são vários elementos. Então, a partir do momento assim, eu não acredito nisso. Tá, mas qual é o argumento que você tem? Vamos discutir, vamos dialogar. A gente está aqui para isso também. Felizmente estamos num Estado democrático, no qual a gente pode discutir, pode aventar. E agradeço muito a oportunidade, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Caso da morte vai virar um memorial. Exatamente. Grata. Rafane, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigada. Gente, agora eu vou encerrar nossa entrevista sobre esse tema tão importante e também a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.